Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos desenhar monstrinhos, isso mesmo! É um exercício para liberar a criatividade. Então, vocês podem desenhar do jeito que vocês quiserem. E se quiser compartilhar comigo, aqui embaixo do vídeo, nas informações, tem o link do meu Instagram. Então, se vocês me marcarem lá, eu vou poder ver o que vocês estão produzindo, tá bom? Nesse vídeo, a gente vai utilizar lápis de cor. Pode ser o lápis de cor que você tiver em casa. Não precisa ser de uma marca específica. E também papéis, qualquer tamanho de papel. O papel que você tiver em casa, pode ser folha de sulfite, folha de caderno. O importante é deixar a imaginação tomar conta. No vídeo eu vou mostrar 3 jeitos diferentes de se trabalhar com lápis de cor. No primeiro desenho, eu utilizei uma técnica de forçar bastante o lápis para ele ficar com a cor bem forte, bem viva. No segundo desenho, já a gente vai utilizar a mão leve, então a gente não vai pressionar muito o lápis de cor. E no terceiro, a gente vai fazer leve também e fazer algumas texturas em cima. Então, nesse vídeo eu vou ensinar 2 texturas, linhas e escamas. Então, eu espero que vocês façam junto comigo. Se criarem algum monstrinho bem diferente, me manda no Instagram que eu vou ficar muito, mas muito feliz de compartilhar o desenho de vocês. Então, vamos ver? Então, pessoal, nesse primeiro desenho, eu separei umas folhinhas de papel, os lápis de cor, e a gente só vai utilizar esses 2 materiais, papel e lápis de cor. Nesse primeiro desenho, eu fiz um esboço aí do monstrinho, aí eu fiz ele com uma boca bem grande, um formato meio arredondado. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? O importante aqui é seguir as técnicas de lápis de cor que eu vou mostrar para vocês. Nesse primeiro, eu forcei bastante a mão, sem forçar muito para não quebrar a ponta do lápis, mas eu forcei bastante para a cor ficar bem viva no papel. Então, vocês vão notar aí no desenho que ele vai ficar bem escurão. Então, esse laranja vai ficar laranjão, igual a cor do lado de fora do lápis. Então, a gente força bastante a mão, a gente passa várias vezes no papel, indo e voltando, para a cor ficar bem viva, bem chamativa. Cuidado, pessoal, para não forçar demais e não quebrar a ponta do lápis, senão vocês vão ter que ficar apontando toda hora. Então, treina um pouquinho antes de pintar a força da mão, e se não conseguir controlar muito bem a força da mão, aí vocês vão ter que passar várias vezes no mesmo lugar até ficar bem escuro, tá? Então, eu preenchi esse meu monstrinho aí com um laranja bem vivo, bem forte, porque eu queria que ele ficasse com essa cor aí, um monstro meio laranja. Será que é um monstro laranja esse que eu fiz? E aí, na bordinha dele, eu utilizei uma cor marrom para deixar ele mais escurinho, assim, em volta, para dar uma sensação de que ele é uma bola, assim, que ele tem um volume, que ele tem um aspecto, assim, meio de laranja mesmo, sabe? Com um monstro laranja. E aí eu fui escurecendo, assim, algumas partes, para dar a impressão de que ali tinha uma sombra. Então, você faz isso aplicando em algumas partes do desenho esse marrom, para dar a sensação de volume, tá? Onde vocês querem que tenha menos sombra, você pode deixar um pouco mais claro, laranja, não forçar tanto a mão, de repente colocar um amarelo para dar um destaque de luz. E onde vocês querem que fique a sombra, aí usa o marrom que nem eu utilizei nesse desenho, tá? Eu peguei um papel bem pequenininho para mostrar para vocês que não precisa de nada muito grande para fazer, então qualquer papel que você tiver em casa dá para fazer. Aí com o amarelo eu fui dando destaque, assim, em algumas partes que eu queria que ficasse mais luz, assim, para dar um aspecto
e que tava bem claro, assim. E aí eu fui completando o desenho, assim, eu fiz umas bochechinhas nele, que apesar dele ser monstro, ele tem umas bochechas muito fofas. E umas bochechas rosinha, por que não, né? Um monstrinho de vocês podem fazer também e faz do jeito que vocês quiserem, tá? O importante, como eu disse, é utilizar essa técnica aí para ir aprendendo novas técnicas de utilizar o lápis de cor, tá? Com o preto eu também forcei bastante, tá? O meu lápis de cor é um lápis de cor comum desses escolares, então não tem nada de especial neles, então eu acredito que vocês tenham em casa também, então vocês podem fazer com o lápis que vocês tiverem, tá? Não precisa de nenhum lápis especial, não. Esse aqui é o meu lápis da Faber-Castell comum, escolar, mas pode ser a marca que você tiver também, que não vai fazer muita diferença. É só nessa técnica forçar bastante, para ele ficar com essa cor, ó, bem viva, sabe? Aí vocês estão vendo que eu tô pintando a linguinha dele, tá ficando bem vermelhona. Aí eu vou acrescentando um pouco de laranja só para ele ficar um pouco mais escuro, assim, dá uma sensação que é mais escura a língua. Aí o olhinho eu fiz de azul, para ele ficar bem fofinho. Pra não ser um monstro assim tão horripilante, né? Afinal ele tem bochechinhas rosa, né? E o monstrinho de vocês, como é que vocês vão fazer? Estou curiosa para saber como vai ficar, então se fizer esse desenho, me manda no Instagram, pede pro papai e mamãe mandar, se não tiver, que eu vou adorar ver o resultado do desenho de vocês, tá bom? Então, finalizando esse desenho aí, eu fiz mais um pouquinho, né, o contorno de marrom, para dar um destaque. Destaquei um pouco mais as patinhas, a bordinha do desenho. Vocês podem fazer também com canetinha, a borda do desenho, o contorno. É que eu quis utilizar só lápis de cor. E aí, para finalizar, eu fiz umas bolhas verdes, assim, como se ele estivesse soltando bolhas verdes. É um monstrinho que solta bolhas verdes, o meu. E o seu monstrinho, o que ele faz de diferente? Bom, esse é o resultado, ele fica com a cor bem forte. Bom, no segundo desenho, eu já fiz um monstrinho azul. Então, no contorno, eu já fui fazendo ele de azul, fiz um bocão nele. E os olhinhos, eu fiz olhos diferentes, um grandão e um pequeno, para ele ficar um monstrinho meio maluquinho. Aí eu coloquei um shortzinho verde nele. E nessa técnica, ao contrário da primeira, vocês não vão forçar tanto a mão. Vocês vão deixar a mão bem mais leve, tá? Então, vocês vão pintar um pouco mais clarinho, sem forçar, deixando só o pigmento do lápis mesmo, normal. Então, sem pesar a mão nesse, hein, pessoal? Esse é para fazer outra técnica, deixando o lápis bem levinho, bem suave, tá? Então, esse meu aí ficou até com um aspecto, parecia que ele era peludinho, assim. Eu fui fazendo só risquinhos com o lápis, então parecia que ele tinha pelos, assim. Como eu não forcei muito, ele não ficou muito escurão como o primeiro. Então, essa é a ideia, vocês brincarem utilizando a força mesmo do lápis, né? Forçando um pouco menos, forçando um pouco mais, para ver que o resultado fica bem diferente quando você faz isso. Então, vocês vão perceber que vocês têm diversas formas de brincar com lápis de cor, de fazer trabalhos com lápis de cor. O mesmo lápis, você tem resultados diferentes, utilizando ou não a força, né, na hora de pintar. Então, como vocês podem ver aí, o azul já ficou bem mais clarinho aí que o primeiro desenho, mas mesmo assim, né, como é um lápis de cor muito bom, ele ficou, ainda assim, ficou escuro. Aí eu fiz uns dentões ali nele, aí eu comecei a colorir também os olhinhos, tá vendo? Eu não forço a mão nesse desenho, lembrando, o primeiro é pra gente forçar a mão. O segundo não, o segundo é para fazer mais clarinho mesmo, pra gente ir testando
testando novos jeitos de brincar com lápis de cor, de fazer nossos desenhos e deixar a nossa arte muito mais bonita. Aí no contorninho desse aí, eu utilizei um lápis de cor azul um pouco mais escurinho. Como eu disse no outro, se você quiser usar outro material, pode colocar uma canetinha aí para fazer o contorno, ou só usar o lápis de cor, que também já vai ficar muito bonitão o seu desenho, hein? Se fizer esse daí também, me manda lá, que eu vou gostar de ver no Instagram. Compartilha com os amiguinhos fazerem também esse desenho. E todo mundo se divertir aí com os monstrinhos. Depois vocês podem criar uma exposição. Imagina uma exposição só de desenhos de monstros. Ah, vai ficar muito legal, hein? Você fazer uma exposição divertida como essa. Bom, aí o sapatinho, eu fiz um sapatinho para ele. Coloquei ele de sapatinho marrom. Então, vocês podem soltar a imaginação de vocês, tá? Nesse desenho, eu fiz 2 olhos, assim, um diferente do outro. A língua desse eu fiz cor-de-rosa. Então, brinquem com as cores, façam bem colorido, bem divertido. Vocês vão ver que vão ficar monstrinhos bem legais. Igual aqueles monstrinhos do filme Monstros S.A., Universidade dos Monstros. Vocês já assistiram? Eu adoro esses filmes e eu acho que lá dá para ter muita inspiração do que a gente pode fazer nos nossos desenhos. Então, se você tiver criatividade, assim, você pode criar novos monstros para esses filmes. Imagina que legal! Você pode criar o seu próprio filme de monstros. Então, espero que vocês estejam gostando dessas dicas, tá? Eu coloquei bolinhas ali nos shorts, então eu usei um verde mais escuro para fazer bolinhas. E nesse outro, no último, eu gostaria que vocês também fizessem com uma técnica de deixar a mão mais leve, porque nesse a gente vai brincar fazendo texturas. Então, texturas são elementos que a gente coloca no desenho para dar aspectos diferentes no nosso desenho. Então, nesse desenho, eu fiz ele bem clarinho também. Então, vocês vão ver que esse monstrinho aí, ele tem meio cara de jacaré, meio dinossauro. E eu fui pintando ele de verde bem clarinho. Porque se vocês pintarem muito forte, vocês depois não conseguem fazer a textura, tá? E a textura, ela dá um charme todo especial no desenho, deixa o desenho bem diferentão. Então, se vocês utilizarem isso nos desenhos de escola de vocês, já vai dar um desenho bem diferente também. Nesse vídeo, eu vou ensinar 2 texturas, tá? Eu vou fazer 2 texturas nesse desenho. Depois eu vou fazer um vídeo específico só mostrando texturas que vocês podem criar aí para vocês. Fazer uma biblioteca, né, de imagens de texturas para quando estiver desenhando vocês poderem utilizar nos desenhos de vocês. Mas hoje nós vamos fazer só 2, tá? A gente vai fazer escamas nesse bichão aí e vai fazer linhas na barriga dele, tá bom? Então, na barriga dele eu fiz também o amarelo. Lembra, não pode forçar muito, porque senão depois a gente não consegue pintar, fazer a texturinha. O olhão dele também, deixei ele meio marrom. São monstrinhos, então você desenha do jeito que você quiser, tá? Aí, para colocar a textura, eu faço como se fossem várias letras U's, uma pertinho da outra, para dar a sensação de que são escamas, tá? E na barriga, como eu pintei de amarelo, eu faço linhas com lápis laranja. Então, são essas 2 texturas, linhas e escamas. Bom, espero que vocês utilizem nos desenhos de vocês essas 2 texturas e criem novas texturas também. Se fizer, me marca lá, como eu já disse, no Instagram, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Que eu vou adorar ver o desenho de vocês. E eu quero saber se vocês vão exercitar aí a criatividade de vocês
Vocês podem desenhar o monstrinho de vocês do jeito que vocês quiserem, tá? Então, esses foram os monstrinhos que eu desenhei. Esse eu desenhei num papel diferente, um papel amarelinho. Então, ele fica assim. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!